Olá, bom dia. Vamos ter um minutinho de graça hoje? Um dos textos do Novo Testamento que muito intriga os leitores, e a razão é bem simples, porque Jesus choca as pessoas com a sua simplicidade, misericórdia e humildade. Onde ele ensina misericórdia, ensina paz, ensina a ser gente, sendo ele Deus. E essa história que eu quero aqui narrar para você encontra-se no Evangelho de Lucas, onde Jesus é convidado a ir à casa de um fariseu religioso chamado Simão. E Jesus chega ali, a mesa está posta, os convidados presentes, eles começam a comer, se servir, quando de repente uma coisa acontece. Diz o capítulo 7 de Lucas que uma mulher invade a casa. E ela veio de fora, ela veio da noite, ela veio da escuridão. E ela vai chegando e vai soltando os seus cabelos longos e vai jogando-se aos pés de Jesus. Começa a beijar os pés de Jesus, a chorar copiosamente sobre os pés de Jesus. E à medida que isso acontece, chora sobre os seus pés, ela começa a enxugá-lo com os seus cabelos. Você pode imaginar essa cena? Pois é, Simão, ao observar aquilo, ele levanta desconfortável, ele olha para aquele negócio aqui na minha casa, uma casa de gente decente, vamos acabar com esse negócio. Ele fica olhando e vê Jesus passivo diante daquilo, deixando aquilo acontecer. A mulher está lá, soluçando, chorando, limpando com os seus cabelos, e Jesus ali. E o dono da casa estabelecendo um juízo final no coração dele, julgando e pensando, se esse homem aí, esse Jesus de Nazaré, fosse de fato um profeta, ele não deixaria jamais que essa mulher chegasse próximo dele, nem sequer beijasse os pés, porque ele saberia quem e qual é essa mulher. Ele saberia que meio mundo conhece essa mulher. Ele saberia que ela já andou com todos da vila. Ela é a Mariazinha do cais. Ele não ia deixar que isso acontecesse. A Bíblia diz que Jesus viaja para dentro do pensamento dele. Olha nos olhos dele e vai lá dentro e lê na tábua do coração tudo o que estava escrito. O olhar do homem parecia um teleprompter, sabe? Aquelas máquinas diante de câmeras em que se olha para o vidro, mas lê o texto. É assim que olha Jesus para ele. Jesus se levanta, olha para ele e diz: Simão, eu queria te contar uma história. Aí Simão, então, pode contar, Senhor, a história. Jesus disse: olha, havia dois homens. Todos dois deviam a mesma pessoa, o mesmo credor, e um deles devia 50 mil reais e o outro 5 milhões de reais. Nenhum deles tinha como pagar a dívida. E ambos foram àquele homem e pediram misericórdia. Pediram clemência. E ele perdoou os dois. Virou-se então para Simão e perguntou: qual dos dois vai amar mais o credor, Simão? Aí Simão pensou e disse: eu imagino que aquele a quem mais se perdoou. Aquele a que devia 5 milhões de reais deveria ter sido o que saiu mais grato, afinal de contas, a dívida era enorme. Aí Jesus olhou para o homem e disse: você vê essa mulher que está aqui nos meus pés? Eu entrei na tua casa, Simão. Tu não me beijaste o rosto. Ela está me beijando os pés. Eu entrei na tua casa, Simão. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo. Ela está ungindo os meus pés com lágrimas. Por isso eu te digo uma coisa, Simão. Perdoado estão os seus muitos pecados. E sabe por quê, Simão? Sabe por quê? Porque aquele a quem muito se perdoa, esse muito ama. Sabe por que eu gosto desse texto? Porque ele vira completamente, ele subverte algumas noções tortas que a gente tem na vida. A primeira delas, sabe qual é? É aquela que nos permite dizer que nem sempre o religioso é o ser humano que mais ama. E esse Simão da história era religioso, fariseu, mas nem sempre o religioso, o carola, é de fato a pessoa que mais ama a Deus.
A religião tem o poder de enganar a gente, de fazer com que a gente pense que os nossos rituais, os nossos usos, os nossos costumes, os nossos comportamentos enquadradinhos significam amor por Deus, mas nem sempre. Às vezes é amor por nós mesmos. Às vezes é amor pelos nossos elevadíssimos conceitos de moralidade, de ética. Às vezes é apenas tradição e não amor a Deus. Desse modo, isso é apenas plastificação. E Jesus está dizendo, olha, você viu, Simão? Foi a mulher da rua que me amou mais. E sabe por que ela me amou mais? Porque o amor a Deus é proporcional à consciência que a gente tenha do abraço dele para com a gente. É proporcional à percepção que a gente tem do acolhimento que nos foi dado. Como você acha? Que é tão certinho, é tão justinho, é tão direitinho, que a relação de Deus com você é como que algo obrigatório. Você não se sente em dívida para com Deus. Ela sim, ela sabe que tudo que ela recebeu é graça pura. Ela devia muito e ela sabe que o perdão que ela recebeu é enorme. Por isso ela muito ama, porque aquele a quem muito se perdoa, esse perdoado muito ama. Aí Jesus vem e relativiza as coisas aqui. Nem sempre os religiosos são aqueles que mais amam a Deus. Às vezes Deus está achando mais amor nas esquinas, nas ruas, do que nas catedrais, do que nas tradições, do que nos templos gelados e falidos. O amor que ele está buscando é de gente assim. Gente que se sentiu abraçada, acolhida, perdoada. Gente que percebe que o que recebeu é graça, graça de Deus, pura como ela é, que inclui a gente como a gente está e que devolve a gente a vida para a gente viver diferente. Outra coisa interessante que aqui nós podemos aprender e que acontece todos os dias na vida é que ele afirma que o ser humano santo não precisa ser repelente. Geralmente as pessoas santas são extremamente repelentes. Elas se acham tão justinhas, tão certinhas, tão aeretos, tão aprumados, tão diferentemente próximos da divindade, que acabam se tornando gente chata, estranha, embrejeira, esquisita, que repelem, que afastam as pessoas, que instituem apartheids em relação ao próximo. Aí vem Jesus e diz, olha aqui, Simão, nós temos 2 projetos de santidade aqui. Um é o teu, que se acha santo e afasta os outros. O outro é o meu, que sei que sou santo e abraço quem precisa. Jesus está dizendo, você pode ser uma pessoa limpa de vida, bonita, santa, separada. Mas só que Jesus está dizendo, é possível ter uma separação, mas inserida. Não uma separação que se afasta, mas que se diferencia do modo de viver, mas incluindo, acolhendo, não tendo medo, não repelindo. Pelo contrário, se você é um cristão e você está se inclinando a uma expressão equivocada da religião que convidam você para uma santidade endurecida, fechada, completamente androidizada, pré-programada, para com isso. Nós somos discípulos de Jesus, não de um sacerdote qualquer que acha-se ser melhor do que os outros. Eu sou discípulo de Jesus e o convite dele para mim é para eu entrar na vida, abraçar quem ninguém quer abraçar, acolher quem ninguém quer acolher, ser gente para quem ninguém quer existir. Esse é o convite. Ele faz com que a religião receba essa verdade, esse impacto de mudança de vida. Ele advoga uma santidade incluída. E a religião não suporta isso. Eu imagino que muitos religiosos, no lugar de Jesus Cristo ali, ao invés de estar passivo àquela cena, ia dar um chute na cara daquela mulher. Porque existem muitos assim. Tem gente que não lida com pessoas diferentes, que acha determinados lugares mais impuros do que o chão que pisa. Esquecem do que as escrituras dizem, que nós vivemos em culto. Todo o chão que a gente pisa é santo, porque o santo está dentro da gente. A gente é do mundo
E precisamos ser sal e luz do mundo. E Jesus ensina isso de uma forma eloquente. Em primeiro lugar, ele diz para mim e para você, segundo esse texto, que nem sempre os religiosos são aqueles que mais amam. Em segundo lugar, ele diz que, olha, é possível ser santo, diferente e separado e estar dentro, no meio das pessoas, impactando as pessoas com o seu proceder. E em terceiro lugar, ele ensina para mim e para você o seguinte: quem sabe você é a mulher da rua, que é alvo de preconceitos, que está vivendo e experimentando uma culpa tremenda por conta da tua situação. E saiba que você pode viver assim, ter nascido assim, mas você pode mudar. Não é preciso morrer assim. Jesus Cristo mudou a vida daquela mulher. Ela foi até Jesus, recebeu a graça do perdão e Jesus libera ela para a vida. E ela, desse modo, encontra um abraço não que usa ela, mas um abraço que acolhe, que ama ela e entrega ela para a vida, para poder viver diferente. Jesus está falando com você que me assiste, que sabe e que se conhece, e que você pode achar o perdão dos pecados com o Senhor Jesus Cristo. Porque a religião, as religiosidades, elas não têm o poder de libertar você. Elas colocam um fardo nas tuas costas, colocam regramentos, ritualísticas, mas só Jesus Cristo pode libertar você, salvar você e fazer com que você tenha propósitos eternos na vida. Esse é o ensino do Evangelho, esse é o ensino da cruz, esse é o ensino de Jesus, esse é o momento de graça.